Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo nós estamos nos aproximando das últimas 24 horas da janela de transferências e tem dois jogadores do São Paulo que ainda podem sair do elenco e ser vendidos. Um deles está forçando que a diretoria assine essa venda e o outro recebeu uma proposta nas últimas 48 horas de forma inesperada e pode deixar o elenco. Te conto quem são esses dois nomes durante o vídeo. Vamos falar do anúncio oficial do Manchester United pela compra, finalmente. Depois de mais de 6 meses de negociação, o Antony oficialmente é jogador do Manchester United ao lado de Casemiro. Ou seja, em dose dupla, o São Paulo recebeu aí uma bolada por essas duas negociações. E o presidente Júlio Casares já contou em entrevista para onde vai esse dinheiro que está chegando no caixa do tricolor. O presidente Júlio Casares também está falando da última polêmica, que é ele com tanto assunto para resolver do São Paulo. Dívida, tem que diminuir déficit, tem que pagar salário atrasado, tem que colocar a casa em ordem. Está atuando em causa própria para tentar a reeleição. Ele que em 2016 disse que votou contra a reeleição, que pediu que nesse novo estatuto não pudesse ter reeleição. Ele que pediu para esse estatuto não permitir eleição e agora ele quer alterar o estatuto para se reeleger. Vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar das lesões. Rogério Ceni continua sofrendo com alguns jogadores que deixam o São Paulo no meio da temporada. Vamos falar de Sul-Americana. Bustos e Ferrares foram inscritos para o jogo de quinta-feira. Tem reforço aí. Vamos falar de Douglas Costas. A diretoria do São Paulo está monitorando Douglas Costas para chegar no São Paulo em 2023. Vamos entender isso certinho. E vamos falar de novo goleiro. O Felipe Alves acabou de chegar e já está todo mundo aí nas redes sociais falando de Ochoa, de outros nomes, porque a diretoria não está feliz com os goleiros atuais e é um pouquinho óbvio falar disso. Se você não me conhece, meu nome é Laila Reis, eu estou à frente da equipe do SPFC.net há mais de 10 anos cobrindo o nosso tricolor de coração. Agora, bora falar de notícia. Gente, vou começar falando dessa negociação do Antony com a Ajax, porque olha, a gente escuta sobre ela desde dezembro e ela durou o ano todinho, né? Na temporada do comecinho do ano, o Ajax ignorou um monte de propostas do Manchester United. O treinador do Ajax era contra a venda do Antony, inclusive falou mal publicamente dessa negociação. Falou, olha, hoje em dia o que me entristece é que no futebol todo mundo só pensa em dinheiro. E o Antony veio a público dizer logo no comecinho do ano que ele considerava que a transferência dele para o Manchester United era um dos grandes pontos chaves da carreira dele, que ele queria deixar o Ajax nessa janela, que ele não deixou na última, ele tinha essa intenção. Foi criticado pelo treinador. O Ajax, só nessa janela, negou 5 propostas do Manchester. Fez o Manchester chegar no limite do limite do limite do limite. A gente pensou depois da 4ª proposta, a gente chegou a anunciar aqui no canal que pensava até que não ia chegar mais nenhuma proposta. E o Manchester chegou aí no total de 100 milhões de euros por essa compra. São 95 milhões no pagamento efetivo e mais 5 milhões de possibilidades em bonificações, que não é nada. Que não é nada depois que você já pagou 95 milhões aí pelo jogador. E aí a gente vai descobrir depois dessas bonificações. O São Paulo, desse montante, vai ficar com 20%, que pelo valor que era da revenda, e 2,7% desse valor total, por ser o clube formador. O valor certinho que vai chegar para o São Paulo ainda não foi revelado, porque depende do dia da conversão da moeda. Então, como o presidente mesmo, o Júlio Casares, já disse em entrevista, não foi dito ainda para o São Paulo se o São Paulo vai receber em um montante único, dividido em 3 anos, dividido de 6 em 6 meses, como que vai receber esse valor. Mas vai entrar como se fosse o montante completo no balanço financeiro, que é mais ou menos assim que funciona no mercado da bola. Lembrando que o Manchester United também comprou o Casemiro e o São Paulo recebe da compra do Casemiro também cerca de 3%. Acho que mais alguns dias a gente consegue descobrir o valor ideal, certinho, que chegaram desses dois jogadores. Até o final da janela, o São Paulo pode superar aí a marca de mais de 200 milhões de reais entrando em vendas de jogadores e em participação de revendas de jogadores, que é o caso do Casemiro e do Antony. Por exemplo, o Moreira, que é um jogador que foi um zagueiro que foi da nossa base,
agora desperta interesse do Milan da Itália. Ele é total titular absoluto lá no Benfica, tá arrasando lá, tá deixando todo mundo no banco, e aí o Milan tá interessado nessas últimas 24 horas, fez propostas aí pro Benfica, e pode ser que role uma negociação. São Paulo também teria aí uma porcentagem de 3% em cima dessa negociação, por ser o clube revelador do jogador. Se não ficar para essa janela, fica para a janela do ano que vem. Pode ser que, se for pro mês de dezembro, entre no balanço financeiro ainda desse ano. Se não, já espera aí pro janeiro. Tá na sua gestão, Casares. Tá na sua gestão. Agora tem 2 jogadores do São Paulo que podem deixar o elenco ainda nessas últimas 24 horas da janela. O primeiro é o Luizão, e esse é o caso que eu queria falar, porque assim, eu no lugar da diretoria de futebol já tinha assinado, já tinha falado, cara, beijo, boa sorte, não quer ficar, vai. Porque o Luizão, como todo mundo já conhece esse caso, que é o caso de Marquinhos, do Marquinhos Cipriano, que o Militão passou por isso, tantos já passaram por isso aqui, o São Paulo não aprende e vai passar pela mesma coisa que o Igor Gomes no final do ano. O contrato do Luizão vai até o final agora de dezembro, ele já está livre para assinar pré-contrato, ele pode ir para qualquer time, ele tem mais de 5 propostas da Europa, de graça, em janeiro, tranquilo. Sem o São Paulo receber nada. E o Fulham, como que é o jogador agora ainda nessa janela, enviou uma proposta, não foi revelado o valor, mas está aí na casa dos 5 milhões de euros, para o São Paulo para liberar agora. O Luizão quer ir. São Paulo, assina, eu quero ir. E a diretoria ainda está tentando fazer o jogador renovar contrato e permanecer no São Paulo. E aí tem aí uma esperança de que nesses próximos 6 meses consiga convencer o jogador a renovar o contrato, tipo, joga mais um ano aqui e vende na próxima janela num valor melhor. Mas o jogador quer ir. Essa é uma grande verdade. O outro é o Pablo Maia. O Pablo Maia não tinha recebido propostas até o final de semana. No final de semana, o São Paulo foi avisado de que o Nottingham Forest da Inglaterra vai fazer proposta para o Pablo Maia. O São Paulo entende que vai chegar uma proposta mais ou menos na casa dos 6 milhões de euros, que deve chegar aí entre hoje e amanhã. E aí fica na mão do Pablo Maia de decidir, quero sair, não quero sair. E a diretoria de futebol falou, olha, a gente foi avisado que vai chegar uma proposta na mesa e quando ela chegar a gente decide o que vai fazer. Porque entende que o Pablo Maia começou a ganhar espaço nesse ano com o Rogério Ceni. Tem aí 44 jogos, 2 gols e 1 assistência. Entende que não dá para vender num valor de 10 milhões de euros, como saiu aí o Sara, não dá para vender nesse valor, mas que é um jogador que já chama atenção. É outro que, se quiser ir, deixa aí. Só vai fazer um pouquinho de falta agora, porque a gente tá, para variar, com muito lesionado. Esse é o assunto agora da vez. Gente, 2 minutos de partida contra o Fortaleza, a gente já teve a saída do Nicão. E o Nicão foi constatado com uma lesão. Deve ficar aí mais um mês a 2 meses fora. Não tem exatamente um tempo. É a 3ª lesão do Nicão desde que ele chegou no São Paulo. É um dos que sofre com essa bucha da lesão. Primeiro ele teve uma lesão que ficou fora durante, eu tenho aqui anotado o tempo, durante 5 jogos, foi um entorse no tornozelo. Depois ele teve dores crônicas, que não é nenhuma lesão, por 14 jogos seguidos. Tinha voltado agora por 5 partidas e agora não tem tempo, não tem previsão de retorno. Além dele, a gente tem que lembrar que tem o Gabriel Neves sem previsão de retorno também. O Arboleda e o Caio só para o ano que vem. O André Anderson e o Miranda também lesionados. Ou seja, trazendo problemas para o Rogério Ceni. Para o jogo de quinta-feira, a gente tem o Ferrarese e o Bustos, que foram inscritos para a Copa Sul-Americana. O Ferrarese deve começar como titular exatamente porque o Miranda está fora. E aí vem uns quebra-cabeças que a gente vai trazer melhor aí no jogo de amanhã para entender como é que tá a cabeça do Rogério Ceni para esse jogo de quinta-feira. Eu vou pedir para vocês deixarem no vídeo de amanhã qual seria a sua escalação ideal. Imagine o que o Rogério Ceni vai fazer para amanhã, para quinta-feira. Vamos entender agora dois assuntos que se tornaram um pouco polêmicos sobre São Paulo nesses últimos 2 dias, nas redes sociais principalmente. Um deles é do Douglas Costa. Gente, a gente cobriu a bipolaridade do Douglas Costa aqui no canal muito seriamente em dezembro. O Grêmio caiu para a 2ª divisão, o Douglas Costa tinha ido para o Grêmio depois de fazer uma péssima temporada no Juventus. Desde o Bayern não conseguiu repetir ser aquele Douglas Costa que todo mundo conhecia, que tinha um preparo físico invejável, uma explosão física muito grande, que tinha uma participação muito grande, nunca mais conseguiu ser o mesmo jogador.
E aí ele ficou naquele, vou pro São Paulo, vai vir um investidor que vai ajudar a pagar, vou voltar pro Grêmio, dava jogador que dá coletiva para falar o que vai fazer da vida, brigava com a diretoria de futebol, fazia declarações públicas falando bem, falando mal da diretoria de futebol do Grêmio. No final não fechou com o São Paulo e deixou o São Paulo umas 3 vezes a ver navios. Vai fechar, não vai fechar, vai fechar, não vai fechar. Acabou indo lá para a Liga MLS, está no Galaxy dos Estados Unidos. Não está fazendo uma boa temporada, quase não joga, quase não tem espaço. Quando joga, deixa a desejar, a mesma coisa que foi no Grêmio. E aí já tá infeliz, diz que não quer continuar lá e que quer procurar um novo clube pro ano que vem. Lembrando que ele pertence ao Juventus. E a diretoria do futebol de São Paulo, segundo o portal Mercado da Bola, estaria de olho no Douglas Costa, pensando, o Juventus tá vendo que não tá dando certo em nenhum time, pode ser que diminua, porque a questão dele também é um salário muito alto, por isso que tinha que ter investidor, etc. Pode ser que diminua aí a resistência em liberar o jogador, em fazer uma negociação barata, e aí a gente consegue trazer o jogador sem um salário astronômico pertencendo ao São Paulo. Acontece que, primeira coisa que eu quero falar sobre essa possível negociação, eu desacredito que seja verdade essa informação, ela saiu no portal Mercado da Bola e foi reescrita, passou por vários portais, então ela estava rolando nas redes sociais. Eu vou atrás disso, seria para o ano que vem, a gente tem 6 meses para averiguar aí essa notícia. Averiguar. Várias fontes diferentes, mas creio que seja bem difícil. O São Paulo tinha que estar num nível de burrice muito grande. Mas também não é difícil, São Paulo está num nível de burrice muito grande. Próxima notícia que está dando o que falar é o São Paulo já está atrás de novo zagueiro depois de ter contratado o Felipe Alves nessa janela, que fez aí poucos jogos, estava fazendo um rodízio com o Jandrei, que quando ele chegou estava lesionado. E aí eu tô vendo os memes, né, obviamente, quando o Jandrei joga eu prefiro o Felipe Alves, quando o Felipe Alves joga eu prefiro o Jandrei, e esse tipo de coisa que a gente tá vendo nos últimos jogos, ninguém passa uma segurança, é um problema recorrente, um goleiro bom. Desde que o Rogério Ceni chegou, a gente se iludiu um pouquinho com o Volpi, logo ele mostrou que também não dava. Já passou o Renan Ribeiro por aqui, Denis, Jeanzinho, outro dia eu tava vendo que ele tá indo bem lá no Cerro Porteño, bem, né, no nível Cerro Porteño. E agora a gente teve Jandrei, achou que ia dar certo, não tá conseguindo confiar, vem o Felipe Alves. São Paulo tá pensando em ir atrás de um goleiro para a próxima temporada. E aí o Jorge Nicola citou alguns nomes. Um deles foi o Ochoa, que tá no América do México. Que em 2016 São Paulo tentou contratar por R$300 mil por mês de salário. E ele falou, olha, tenho muita vontade de jogar no time do Brasil e no São Paulo. Mas na época ele não quis os R$300 mil. Agora ele tá em final de contrato com a América em dezembro. E poderia vir de graça pro São Paulo. Quem sabe, por estar com 37 anos, aceitar os R$300 mil. Lembrando que eu mais quero, por que eu estou repetindo essa notícia, que é do Nicola, que de fato não existe nenhuma conversa do São Paulo com nenhum goleiro. Mas existe essa pressão de resolver esse problema, que é uma posição determinante. Mas de fato não existe. A posição em relação ao goleiro é a mesma sobre contratar, vou renovar com o Gabriel Neves, vou renovar com qual dos jogadores que está em final de contrato. Temos que ver até o final do ano como é que esse elenco vai se portar. Pode ser que nos próximos 6 meses, do nada, o Jandrei dê uma volta por cima. Do nada, o Felipe Alves dê uma volta por cima. E aí a diretoria do São Paulo, de fato, vai se posicionar até dezembro. Não agora. Importante a gente saber disso. Fechou, galera? Amanhã a gente fala sobre semifinal. Beijo.